meus amigos. Ao meu lado tenho Sofia Noronha, co-criadora da Sagesse Productions. É verdade. De certeza que vocês ouviram pelas notícias nos últimos tempos a produção em Portugal sobre Fast and Furious, House of the Dragon. Esta senhora que está aqui, esta menina, é uma das responsáveis por trazer esses projetos a Portugal. Nós temos aqui muitos atores que estão à frente das câmaras, mas todos nós sabemos, ou melhor, deveríamos saber, que o grande trabalho de maior tempo é feito atrás da câmara para que as pessoas que estão à frente consigam fazer o trabalho da maneira mais fluida, mais fácil, não é? Quanto no fundo, sim, é um trabalho de equipa. Exato. É tão importante quem está à frente das câmaras como quem está atrás. Às vezes é mais difícil quem está atrás, porque não somos reconhecidos, mas não o faríamos sem quem está à frente das câmaras, porque no fundo são eles que dão a cara. Por isso tem que ser, é igualmente importante, quem está à frente e quem está atrás. Muito bem. Então como é que uma menina que começa por ser atriz, na sua vida singela, acaba por fechar uma autoestrada em Portugal? É verdade. Para um dos filmes blockbuster do próximo ano. Como é que isso acontece? Tenho que dizer que fechar uma autoestrada foi realmente talvez o meu maior accomplishment, o meu maior objetivo nestes últimos tempos, porque não é fácil. E não é fácil não só em toda a Europa, mas no mundo inteiro. Tanto que em Los Angeles, para fechar uma autoestrada, eles só conseguem fazer 5 km e por umas horas. Por isso, aquilo que Portugal fez, porque não fui eu, foi Portugal que permitiu tal coisa, foi mesmo um grande feito para todos nós no mundo de Hollywood e nestas produções que são do tamanho, pronto, megalómetras. Da próxima vez tens que fazer a Matrix. Tens que construir uma autoestrada de propósito para gravar. Exato. É mais fácil. E depois destruí-la. E depois destruí-la completamente. Mas o que nós tentamos fazer, promover, por acaso é engraçado que digas isso, tentamos precisamente fazer com que estas produções venham cada vez mais para Portugal e que filmem em sítios reais. Porque é fácil, claro, reconstruir os cenários em estúdio, mas depois perde-se, assim, aquela autenticidade. A autenticidade das locations, que é uma coisa que tu has de reparar em séries como o Game of Thrones ou o House of the Dragons, em muitas partes consegue-se notar o que é estúdio e o que é realidade. E então cada vez mais as produções estão a tentar fazer uma junção entre estúdio e realidade. Porque estás a ver uma série como House of the Dragon e tens aquela ideia que estás, obviamente, falhaste aí porque não conseguiste dragões de verdade. Foi necessário criar dragões em efeitos especiais? Eu não queria dizer isto, eu não sei se isto pode ser público, mas os dragões são reais. Ok, pronto. É assim. E então, para juntar esses efeitos visuais, essa ideia de conseguirmos locais reais, de certeza que dá esse contraste e faz com que as pessoas não pensem que é só pura fantasia. Exatamente, porque depois perdia um bocadinho também o interesse. As pessoas gostam de ir viajar onde foi filmado. E esta questão do House of the Dragons, a Casa do Dragão e Game of Thrones, existe um turismo cinematográfico que as pessoas gostam. Exatamente, gostam de ir ver, como filmámos em Monsanto. Monsanto cresce este turismo e as visitas só para perceberem exatamente onde foi filmado, por isso tem sido muito interessante. A Irlanda cresceu imenso com Game of Thrones, praias. E Drubovsky também, sim. Fantástico. E como é que reagiu, ou melhor, deixa-me perguntar de outra maneira, porque eu imagino para as pessoas que vivem em Monsanto, aquilo deve ter sido um pequeno terremoto de pessoas e de movimento, mas como é que sentes que, no mundo português, em termos de produção, como é que tu sentes que as pessoas recebem este tipo de produções maiores? E não há uma certa resistência e medo? Ou é uma questão de braços abertos e venham o que vier? O que é que sentes? É uma mistura. Ao início há sempre um pouco de hesitação a pensar, nós não vamos permitir que eles utilizem o país dessa forma, chegarem, filmarem, fazerem o que querem, explosões, porque, por exemplo, na Velocidade Furiosa, nós estamos a explodir, não é? São carros a explodir, é muita ação, é muitos stunts, os duplos,
não é propriamente a beleza, não é? Não são os monumentos de Portugal. Claro. Neste caso, nós estamos a utilizar as autoestradas para fazer este tipo de ação. Mas a verdade é que isso também promove muito as zonas, por isso. Normalmente o que nós sentimos as pessoas estão relutantes ao início, dizer, eu não quero fazer isso, e mesmo com esta questão da autoestrada foi, não tenho a certeza, mesmo com o Monsanto também foi assim, pessoal out there, que é normal, não é? É normal a pessoa ter um bocadinho de medo do que é que vai acontecer aqui. E no minuto em que dizem que sim, braços abertos, ajudam com tudo. Por exemplo, na aldeia, os locais de lá abriam-nos a porta, davam-nos coisas, perguntavam se precisávamos da casa de banho, já faziam parte da produção, subiam e desciam connosco o monte. Por isso, criou-se ali mesmo assim, uma comunidade interessante em que estamos nós, da malta da produção, sabes, com rádios, aos berros, com a adrenalina toda, de um lado para o outro, a chover. Quer faça sol ou faça chuva, estamos ali. Depois temos quem vive lá todos os dias do ano a receberem 1000 pessoas naquela aldeiazinha. Neste caso foram umas 700, 800, mas quer dizer... Pois, mas mesmo assim... E como é que sentem vou focar mais um bocadinho nos americanos, não é? Porque é principalmente o grande mundo do entretenimento. Como é que sentem os americanos quando chegam a um sítio em que casas são mais velhas que o país de onde eles vêm? É verdade. Como é que é eles passearem por ali e dizerem e perceberem que estão a passar por história? O que é que eles sentem? Eu acho que tocaste num ponto fundamental, porque é exatamente por causa disso que eles voltam, porque sentem que existe algo especial, único naquele sítio, nesse lugar. Enquanto já, por exemplo, Espanha já foi bastante explorado, Itália já foi bastante explorado, em Portugal é um dos países com mais história no mundo e ainda não explorámos o suficiente, ainda há tanto por explorar, por conhecer, por viajar à volta do país, em zonas que não necessariamente o centro de Lisboa ou o Porto, pronto, que são assim os mais conhecidos, que no minuto em que nós abrimos essas portas, eles sentem mesmo alguma coisa especial. E é giro notar-se isso. Então imagina o seguinte, vamos pôr um cenário para as pessoas que nos estão a ouvir lá fora. Alguém vem ter contigo. Eles estão-nos a ouvir? Ouve-se bem? Boa. Com música atrás. Porque para nós estou a achar um tremer, mas eles ouvem-nos bem. Isso é que é preciso. Imaginemos que alguém vem ter contigo e diz assim, olha, nós temos este argumento aqui. Temos o quê, desculpa? Este argumento. Isto vai arrancar em janeiro de 2023. A gravação. Diz-me mais ou menos a tua timeline de como é que isto funciona, quando é que o teu trabalho começa mais ou menos e quando é que o teu trabalho acaba mais ou menos. Como é que isto acontece? Okay. Normalmente depende do tamanho da produção. Eu posso dar um exemplo. Com a Velocidade Furiosa, eu comecei em setembro de 2021 e filmámos em agosto de 2022. Por isso foi quase um ano. E terminei, quer dizer, ainda estou a terminar. Por isso estamos em dezembro. É capaz de ser um ano e meio de trabalho. Há momentos que são bastante mais intensos, que é quando estamos a filmar. E isso aí, estamos a fazer horas de produção. Para quem trabalha em produção e quem sabe o que é que são as filmagens, é muito puxado, principalmente, por exemplo, quem está a organizar isto, no teu caso, não é? As horas de produção são muito puxadas, mas nós temos a pré-produção, que é onde nós começamos a procurar os sítios onde vamos filmar, pedimos as licenças, chamamos a equipa para reunir, não é? Neste caso, com equipas de 700 pessoas, há a parte de contratação. Grupos pequenos. Um grupo pequeno, a malta é só uma chamadinha. Pelo nome. Tudo pelo nome. É fácil, não é? Mas, claro, esse período de pré-produção é um período que também tem muitos desafios, não é? Porque, deixa-me te dar alguns exemplos aqui na Velocidade Furiosa, também não posso acrescentar muito, mas também foi público que filmámos ali em Cacilhas, em Almada, do outro lado da ponte. Filmámos ali uma parte e tivemos a preparar esse decor, como se chama, localização, durante 3 meses. Tínhamos que começar umas obras muito grandes lá, porque aquilo tinha buracos grandes.
E no dia antes nós recebemos uma carta a dizer que afinal não tínhamos a licença. Isto, fizemos 3 meses de preparação. 3 meses de preparação significa estudarmos a área, percebermos o que é possível, o que não é possível, várias visitas técnicas para perceberem onde é que querem pôr o carro, onde é que explode, onde é que está o ator, o que é que vai acontecer. Então são 3 meses de preparação. Um dia antes de começarmos as obras que iam durar um mês, dizem, não têm licença. Então imagina o stress. Então isso, tens de começar a fazer chamadas sem dormir, não dormes, o que é que eu vou fazer, o que é preciso fazer, como é que eu vou arranjar uma solução, e tens que estar sempre a arranjar soluções, constantemente. O que não se pode aceitar, desenrasca. Um não é que não é resposta. Tens de estar sempre, ok, eu vou arranjar uma solução, eu não consigo, é dizer que não ao meu cliente. Então acabas por conseguir. O que é que vocês precisam para dizer que sim? Exatamente. E muitas vezes é por motivos fora do nosso controle, não é? Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com o sítio em si, tem a ver politicamente não é possível, ou por algumas razões, às vezes estão totalmente fora do nosso controle. Então temos que estar constantemente a inovar formas. A quem é que eu vou ligar agora para me ajudar? Por isso que isto, claro, não estou aqui a dar conselhos, não estou aqui a dar um workshop nem nada, mas quem quer trabalhar em produção... perdemos. Quem quer trabalhar em produção tem que continuar sempre a trabalhar e sempre a manter a roda a andar, contactos, o que for. E então, um filme que nós vemos em 2 horas, um filme que um ator se calhar trabalha na loucura 3 meses, um filme que se calhar um realizador trabalha mais ou menos durante 1 ano, tu trabalhas durante 1 ano e meio ou mais. Mas eles trabalham também. Por exemplo, em questão, o realizador há de trabalhar 2 anos e meio. Okay. Porque o realizador, se tem que preparar o filme para chegar, no meu caso, à produção, tu tens que fazer o desenvolvimento, que é escreveres, encontrares a história, desenvolveres as personagens. Por isso, o que nós vemos no final é mesmo muito trabalho para trás. E tudo isto que está representado aqui, que é o mundo da interação, do entretenimento, tem muito pensamento por trás e tem muito trabalho. É impossível teres um resultado final com pouco trabalho. E o que é que tu sentes que... O que é que sentes que isto já está a acontecer agora? As produções grandes cá em Portugal. Sim. Porque é que, das duas uma, ou pensas que descobriste uma espécie de pólvora mágica, ou consegues identificar o que é que acontecia antes que justifica que não tenha começado até agora? Principalmente é os incentivos fiscais. Infelizmente acaba sempre por ser uma razão económica, não é? Que a indústria cinematográfica já promove há muito tempo, que são incentivos que vais filmar a um país e o país promove isso ajudando com os impostos, ou porque tu investes muito no país. Então eles tentam reduzir essa carga de impostos, sendo que tu estás ali por um período mais curto, não é? Não estás aí por muito tempo. Isso foi um dos maiores fatores, mas também a questão da popularidade de Portugal, que está cada vez mais na berra, e mais, não é? Continua a estar, e o que é incrível, e é nós conseguirmos acompanhar a roda e conseguirmos responder na mesma moeda, não é? Porque nós não podemos ter uma mentalidade de que não conseguimos ou somos inferiores. Pelo contrário, temos que dizer porque é que não estamos aí como outros países, como Espanha, por exemplo, que está a anos-luz de Portugal no sentido de produção internacional. Já fazem produções internacionais há muitos anos. Eu acho que é algo que eu não sei até que ponto o público está ciente disto. Eu posso falar um bocadinho disto em relação à Comic Con, e vocês só podem imaginar isto em relação ao cinema, que é, nós na Comic Con já estamos aqui há 7 anos a tentar construir uma marca e um evento, e ainda hoje ainda é um bocadinho difícil às vezes explicar o que é a Comic Con para os portugueses, e é difícil explicar aos estrangeiros o que é Portugal. E então, às vezes agendar um voo para Portugal não é tão simples como pode parecer. E quando nós estávamos no Porto, é um bocado difícil as pessoas imaginarem porque é que é mais fácil em Lisboa, porque os voos vão só para Lisboa, não voam para o Porto. E depois é difícil convencer um ator a apanhar um comboio de 3 horas para o Porto. E às vezes é difícil, é assim que se cai uma vinda a Portugal de um ator.
porque já é muito complicado, nós não temos tempo para isso. Ou então a nossa agenda só podemos estar aí 24 horas e então já não dá tempo para tudo, por isso vamos cancelar. E são pequenos detalhes destes, às vezes fazem toda a diferença. Totalmente. E eu só consigo imaginar isso adaptado ao mundo da produção, em que estamos a lidar com Milhares de pessoas milhares de e pessoas, diferentes egos, não é? Porque imagina, nesse caso tens um ator, agora imagina numa série como esta temos milhares de atores, por exemplo na House of the Dragons temos milhares de atores, cada um tem a sua agenda, cada um quer fazer as coisas à sua maneira, claro que tem que funcionar como um todo, não é? Porque estão ali a ser pagos, mas acaba por ser muitos egos a dizer porque é que ele tem mais tempo do que eu, porque é que ele tem um camarim maior do que eu quero sei lá, escolhem as coisas mais bizarras, porque ele também tem, eu também quero. Então se tu não tens para ele, já estás aí num problema. E depois aquele tem mais falas e como não pode fazer nada em relação a isso, vai-se vingar nas produções. Exatamente, começa a pedir... É ser um bocadinho psicoanalista dentro do... Eu digo-te uma coisa, ser produtor são 3 trabalhos. É ser padre, porque estás a ouvir sempre toda a gente e as pessoas vêm confessar a ti, porque eu fiz aquilo com aquela pessoa e que não sei o que não devia, porque foi mal. Tu tens de estar ali a ouvir. És bombeiro, estás constantemente a apagar fogos, dramas, etc. E recolhes o lixo, porque é tudo o que é porcaria é para ti. Olha, aconteceu isto, toma, é para ti. Então isto são os meus 3 trabalhos que eu faço no dia a dia. As pessoas pensam que eu digo que produção é divertido, estás ali nos cenários e com... Não, produção é estás ali a trabalhar para os outros, a ouvir problemas e a tentar gerir pessoas. As pessoas têm uma certa noção de, por exemplo, nós trabalhando cá na Comic Con, as pessoas têm uma ideia que o nosso trabalho, basicamente, durante o ano, é ligar a agentes cheios de uma sala muito, muito rica, falar com agentes e com atores. E depois, quando eles vêm cá, o único trabalho que nós temos é estar com eles no backstage e tirar fotografias selfies. E a verdade é que nós, no dia anterior ou 2 dias antes, estamos a carregar caixas cheias de papelada, meter numa carrinha que foi alugada, e vimos todos dentro de uma carrinha para baixo. E depois estamos a pedir x-atos no dia de manhã uns aos outros para cortar as caixas. O que for preciso, tens que fazer. A fita cola resolve 90% dos teus problemas. E chegamos ao fim e não percebemos muito bem como é que conseguimos fazer isto. Como é que conseguimos meter 100 mil almas dentro de um Altice Arena ou qualquer coisa. Mas a verdade é que as coisas fazem-se. As coisas acontecem. Por isso... É preciso essa tal praticalidade, não é? De ser proativo, de fazer e nós somos acontecer. Conhecidos por isso. Portugal é conhecido pelo Luzinha Arrasca, não é? Totalmente. E isso é interessante que falas nisso, porque esta questão de estarmos a fazer estas grandes produções agora, temos tido muitos comentários do tipo de equipas que temos cá. Como é que são as nossas equipas? E os comentários são mesmo muito positivos. Temos sempre a dizer... sempre boas coisas, bons comentários a dizer que os portugueses trabalham mais do que qualquer outra nacionalidade, que se desenrascam, que fazem o que for preciso, que ajudam uns aos outros. Agora, precisamos é de mais gente. Por exemplo, em produção, nós precisamos de muita gente. Há falta de gente. Isto, se calhar, é um apelo para quem quiser trabalhar nestas produções grandes, que é sempre bem-vindo. Há vida para lá, na produção, para lá de ser voluntário tipo figurante, e há mais do que ser ator, e há mais do que ser argumentista, há todo um... É verdade. As pessoas dizem que querem sempre ser realizadores ou escrever guiões, que é a parte criativa, é normal, mas há muita criatividade por trás deste mundo da produção, que é mesmo tu teres que pôr estas peças todas juntas, desde a criatividade dos sítios onde vamos estar a filmar, a como é que vais gerir as pessoas e os egos das pessoas que vêm para cá, por isso é um grande desafio. E o que é que sentes que agora é mais fácil, ou melhor, deixa eu perguntar de outra maneira, o que é que tu aprendeste que facilitou, que foi a tal fita cola, entre aspas, tu começaste e disseste assim, isto vai ser ou imensamente complicado, e afinal não foi, ou alguma coisa que na tua cabeça fez tipo clique e percebeste, é assim, isto resolve muitos problemas. Consegues identificar assim o que é que fez clique para ti na produção? É difícil teres
um resultado para Tantas coisas que tantas fazes. coisas que são precisas. Mas uma coisa é isso que eu dizia, para mim, vamos chamar de fita cola. A minha fita cola foi perceber que não podes desistir. Aquilo que eu estava a dizer antes, tens que perceber que há sempre uma solução. E se tu queres trabalhar em alguma coisa e queres fazer alguma coisa acontecer, tu encontras, tens que ser criativo. Então essa no fundo é a fita cola. Agora, se facilita o teu trabalho, não. Só dificulta. Há sempre outro pedido logo a seguir, não é? Há sempre outro pedido, sim, sim, sim. O que é que sentes que hoje em dia, em termos de produção, se está a pedir cada vez mais que achas que seja surpreendente para quem esteja de fora? Que as pessoas ou não tenham ideia que isso se pudesse ser uma realidade? Aqui em Portugal, Não Portugal, mas ou no em geral produção, em termos sim, de tipo de conteúdo, o que é que se sim. faz lá fora, que acho que cada vez mais o mundo encantado. O mundo encantado, porque as pessoas também não querem. É uma mistura. Na verdade, são dois opostos. Histórias baseadas em factos reais, que são aficcionadas, ou seja, com atores, e isso é o que se vê cada vez mais. Não sei se viste algum desse estilo, o Dropout ou o We Crash. Houve muitas séries que abordaram temas e casos reais de crime, o Colar Branco principalmente. O.J. Simpson. Viste esse do American Crime Sim, Stories? também o Crime Muito Story. bom, muito bom. Tivemos agora estou-me a esquecer o nome dele, do que fez de Batman. Do Pennyworth, o que eu estava-te a dizer. Não, o Birdman. O Birdman, Que sim, ele, sim. o ator que faz de Birdman. Entrou em. Sim, ele fez uma série agora também recentemente em que ele faz de um médico meio alucinado. O Michael Keaton. Michael Keaton, exatamente. Exato. Ele fez uma série também baseada num caso real. Já sei o que estás a falar, mas ainda não vi. Agora, de certeza vou-me lembrar mal saia desta sala, mas Exato. pronto. Mas sim, foi um ano muito de. A As pessoas playlist, já viste, sobre o Spotify. Sim. Está muito fixe. Mas Está por muito acaso agora que mencionas, sim, este ano foi um ano de É um- explorarmos as histórias reais. Porque também há muito para contar da realidade. E depois, por outro lado, as pessoas não querem tanta realidade, então não querem ver os casos não querem ver drama tão puro da nossa vida. Nós queremos ver alguma coisa que nos tire um bocadinho deste mundo e que entremos nesta. Como, por exemplo, House of the Dragons, que no fundo tira-nos. É um mundo encantado, mas o que lá está é exatamente as mesmas relações que nós temos na vida real, apesar de, pronto, eles têm dragões e voam nos dragões, no fundo é a irmã, é a filha, é o marido, e isso é o que as pessoas Claro. se identificam. Por Podes isso. até ver pelos dragões, mas os dragões só estão em televisão para aí durante 50 segundos, o resto tem que. Mas sempre que estão é emocionante. Eu tenho a dizer que eu nem gostava de dragões na altura, Não. quando começou o Game of Thrones, mas depois os dragões. E o que é que achas sobre esta nova, cada vez maior tendência? Porque antigamente fazia séries de 20 e tal episódios por ano, não é? Um ator começava a trabalhar, folgava 3 meses ou 2 meses por ano e depois voltava a trabalhar como se fosse para a escola, não é? Fazia Exato. as férias de verão. Agora a realidade é, nós nesse mesmo período há se calhar 2, 3 séries, Netflix faz 8 episódios, depois vai para outro. Do ponto de vista da produção, isso muda muita coisa ou é simplesmente a mesma coisa só que menos vezes? Ou achas que sentes uma diferença a nível de trabalho? Não, eu acho que fazes mais vezes, ou seja, há mais conteúdo, eles estão a pedir por mais produções, mais séries, há mais ideias, mas há uma coisa que mudou muito neste mundo do entretenimento, passas a ter plataformas de streaming que antigamente tu tinhas os grandes pilares, o Warner Brothers ou a HBO, que tinhas o Blockbuster, tinhas as cassetes que punham no cinema, pronto, era outro tipo de streaming. Hoje em dia as coisas são muito mais repentinas, rápidas, as pessoas querem já, o conteúdo já. Isso significa que o nosso trabalho também tem que ser já. Então as coisas têm que acontecer. Eles estão a produzir muito conteúdo constantemente. Estes grandes pilares, hoje em dia, Netflix, HBO, Amazon, têm que estar constantemente à procura de coisas originais. E o que é que sentiste? O que é que sentiste? Ou melhor, o Covid sentes que para a produção já acabou?
Não, continuamos, nós, por exemplo, na Velocidade Furiosa, continuamos com o departamento de Covid, com máscaras, com cuidado, com testes, tínhamos que fazer testes todas as semanas, Ok. sim. Tem que ser, porque no fundo nós temos um horário muito limitado. As horas são cada hora que passam, e ainda para mais em produções deste tamanho, de Hollywood, tu perdes meia hora, estás a gastar milhões, são milhões, cada meia hora de trabalho é muito dinheiro mesmo. E então tu Se o não ator podes, principal ficar com Covid, toda uma toda a equipa tem que parar. E pronto, e neste caso aconteceu várias vezes o Vin Diesel não poder ir por outras por razões mais pessoais, e isso tem um impacto muito grande no horário todo. Porque imagina a questão da autoestrada, nós tínhamos autoestrada de uma data a uma data, qualquer atraso já tínhamos que atrasar tudo, já os atores não podiam vir, já tinhas que remarcar tudo. É mesmo um dominó. Se eu pudesse mostrar como funciona o efeito de cada atraso na produção, era mesmo. Sabes quando os dominós vão... sim, sim, sim. Tem- Tudo em direção ao caos, entre É o aspas. caos total. E de uma maneira mais pessoal, por que não saís trabalhar diretamente na fonte? O que é que te chamou a fazer produção em Portugal? Porque é que não aplicaste, não foste para os Estados Unidos e em vez de pensares, em vez de eu construir uma coisa que vai dar muito trabalho aqui, vou para um sítio onde toda a gente já sabe o que é produção e não sei o quê, eu só tenho que fazer o meu trabalho. Porquê essa decisão? A verdade é que eu vivia em Los Angeles. Antes da pandemia estava lá a viver e consegui o visto e tudo, com o intuito de trazer projetos para cá. Por isso acho que sempre tive esta relação muito forte Ok. com Portugal. Mesmo quando eu vivia em Londres, de trazer para cá este mundo que ainda faltava muito por explorar aqui. E eu sempre pensei como é que nós temos tanto potencial para trazer produções tão grandes e coisas, temos tanto talento, como é que é possível que ainda não estejam a fazer coisas deste tamanho? Atenção, porque produção internacional já se fazia em Portugal, mas não necessariamente com este tamanho. Eu agora tenho o objetivo de fazer séries inteiras, não só partes, ou, que também faz parte, quando são produções muito grandes, mas conseguir ficarmos a filmar aqui a série inteira, que já se está a fazer, mas é mais conteúdo nacional. Eu quero conteúdo internacional, fazer produções inteiras cá. E depois achei mesmo que falta muito talento por explorar aqui. Acho que as pessoas, os portugueses têm que, na parte mesmo de criativa, têm que ir lá para fora. Realizadores, escritores também, por isso tem que ser uma mistura. E agora permite-me ser o advogado do diabo e dizer uma coisa do tipo: porque é que nós não fazemos ali, num descampado qualquer, fazemos um hangar ou dois e pomos uma espécie de mini Hollywood ou em Lisboa, ou no Ribatejo, ou no Algarve, que já que os ingleses gostam tanto do Algarve, nós metíamos lá dois hangarzitos, metíamos uns estudos lá para dentro, fazíamos uns benefícios fiscais e esta malta passava aqui a vida a gravar. A gravar. É simples, não é? Parece, mas já são muitos anos que eu ando a tentar. Eu e várias produtoras que estão a tentar fazer isso, mas não é só as infraestruturas, depois tu precisas ter o equipamento, precisas de ter a quantidade de pessoas que é necessário para servir as infraestruturas, não é? Porque se tu crias uns estúdios, Claro. tu precisas de muita gente que também possa trabalhar neles, precisas de equipamento, precisas de incentivos fiscais, e a questão dos incentivos fiscais é uma coisa que eu ando a bater, que é, nós temos que step up our game, temos que dizer que Portugal pode dar estes benefícios fiscais para as produções grandes virem para cá, como Espanha agora fez um cap de 20 milhões, então tens produções enormes a irem para lá porque podem gastar até um X para receberem outro X. Em Portugal ainda estamos assim, step by step. E, Achas que é justo dizer, de uma maneira muito simplista, óbvio, achas que é justo dizer algo do tipo, se nós dermos esses benefícios fiscais e eles vêm cá, e o facto de estarem cá, tanta gente acaba por nos devolver um bocadinho essa riqueza ao estarem a trabalhar também cá. Isso é justo dizer? Não, totalmente. Eles vêm cá e investem a 100% em Portugal. Eles investem em vários setores, não só em produção, mas a produção em si acaba por ser um mundo em que tu tens guarda-roupa,
tens maquilhagem, tens cabelo, tens eletricistas, tens maquinistas, tens carpinteiros, tens pintores. Ou seja, o mundo da produção é um microsistema que investe em todos os setores. Por isso consegues, na verdade, dar emprego a pessoas de todos os setores. Às vezes até de coisas como cavalos ou de coisas como de história antiga, de monumentos, por isso investes efetivamente em empregos. E depois investes na cultura, para as pessoas conhecerem sobre Portugal, e depois investes também em trazer turismo para Portugal, que é um turismo diferente. Atenção, não é o turismo de vir para cá passar um fim de semana, é o turismo de que querem ver Monsanto porque filmaram lá e querem tirar fotografias e dizer que estiveram lá. Enquanto que se calhar um turista que vem cá fazer uma despedida de solteiro, chega aí, bebe uns copos, Pink Street is amazing, e depois vão-se embora, não é? E Por isso. o que é que tu sentes quando vês comentários do tipo aí foram chatear as pessoas lá para a serra e essas pessoas se calhar nunca visitaram sequer Monsanto, não é? Mas são, entre aspas, os defensores de Monsanto. É simplesmente uma questão de ignorar essas vozes ou achas que é preciso uma educação, entre aspas, de cultura... De cinema. Cinema em Portugal? Acho que sim, para já é preciso isso, tens toda a razão, é preciso entender porque é que o cinema é bom ou porque é que o cinema vai trazer alguma coisa de interessante que não só chatear as pessoas, como tu dizes. Mas uma vez que se entenda os benefícios também deste mundo mais encantado, não é de pormos Portugal atrás das câmaras e não só Portugal como destino, mas também Portugal como um destino de fantasia, as pessoas acabam por entender que isso é benéfico para toda a gente e querem cada vez mais que isso aconteça. Por isso, ao início, sim, tivemos um bocadinho tipo, aí as pessoas vão para lá chatear e não sei o quê. Agora já és tudo, boa, já quero, já, devagarinho, devagarinho, grão a O grão. português continua a ter algum receio do desconhecido, Sim, mas depois a partir do momento que se habitua, depois já aceita. Exatamente, é isso. Okay. Mas tu estás a dizer umas boas ideias, tá? Os estúdios, etc. Não era? A gente montava ali umas coisas, aquilo era super fácil. Ainda por cima no Algarve temos sempre o problema da hotelaria, não é? A hotelaria que não trabalha em agosto trabalhava no resto do ano. O resto do ano. E isto é uma coisa importante também, e lá está, mais uma vez, estás a fazer um ponto muito pertinente, que é, isto está a abrir uma outra indústria. Percebes? É uma indústria que pode trabalhar durante o ano inteiro, não importa se é high season ou low season. Claro que ajuda se estiver a chover ou não, mas se nós estivermos a trabalhar indoors não tem mal nenhum. E é uma indústria que estás a investir constantemente na economia. Por isso, é mais uma, sabes? Não é só hotéis, não é só restaurantes, não é só turismo, mas é também cinema. E o que é que a Sofia faz agora que a Sofia gostava de fazer no futuro, mas não tem tempo? Desenvolver os meus projetos. Ou seja, é espetacular e muito enriquecedor fazer este tipo de projetos, porque tu ficas com uma bagagem do que é produzir uma coisa assim, não é? Mas o facto de desenvolver os teus próprios projetos, encontrar as histórias e fazeres a criação dessas histórias é outro tipo de desafio que eu já fiz, mas tive que parar e agora vamos voltar com calma a ver se eu escolho algumas coisas como deve ser, quem sabe. Ok. Tu estiveste em Londres, estiveste em Los Angeles. Há uma diferença muito grande entre a nível de produção inglesa para a produção americana, porque nós temos sempre aquela ideia de que a produção inglesa pode parecer um bocadinho mais pequena, apesar de termos produções como The Crown e produções enormes e mesmo aquelas séries que às vezes nós não achamos que são produções inglesas, são produções inglesas. Exatamente. Uma das séries mais caras de todos os tempos, Rome, era uma produção da BBC. Há uma diferença real entre aquilo que é feito em Portugal, na Europa, e aquilo que é feito nos Estados Unidos, ou é simplesmente uma questão de escala? É uma questão de escala, mas também é diferente. Eu diria que é um bocadinho mais a produção inglesa, é como se fosse boutique, enquanto a americana é como se fosse uma fábrica de produção. Eles lá são muito
programados para fazer desta indústria uma indústria, como eu te estou a dizer, igual a outras. Não, por isso não é impressionante dizer, olha, trabalho em cinema ou estou a fazer... Lá faz parte, principalmente em Los Angeles, aquilo é um mundo em que toda a gente trabalha, aquilo é a Disneyland do cinema, toda a gente é escritor, ator, produtor, aquilo é uma loucura. Mas que já sabem o que é que funcionam e o que é preciso fazer para que aquela produção faça dinheiro. E então trabalham nessa mentalidade. Já os ingleses têm é uma diferença porque também têm um gosto muito diferente, um bocadinho mais boutique, como estava-te a dizer, que tu has de entender mesmo o tipo de histórias que Hollywood faz ou que Inglaterra faz. Mas têm profissionais muito, muito grandes. Por isso, eu diria que em termos de profissionalismo são iguais, mas em termos desta capacidade de delivery, os Estados Unidos têm uma capacidade Achas enorme. que é se calhar, a produção inglesa se calhar tem que ser mais... tem que ser um picking mais seletivo e então escolhem algo mais... Claro, sim, mas também é sempre pela dimensão, não é? O facto, a dimensão da Inglaterra, claro. com a Inglaterra e dos Estados Unidos, tens muito mais pessoas lá do que... E depois há a diferença também que os Estados Unidos é um bocadinho, eles, à sua maneira, é um bocadinho o berço da produção, assim, mais megalómetra, onde eles fazem coisas, onde aquilo começou, Hollywood. E hoje em dia quase nada é feito em Hollywood, não é? Não, nada. Quer dizer, tens lá os estúdios Paramount e eles usam muito os estúdios de lá, mas não se filma muito lá. Canadá, interior dos Estados Unidos... Exatamente, porque é caro filmar lá, então... Mas a ideia é que aquilo é mesmo, é como o Silicon Valley, estás a ver, onde as startups começam. E aqui no mundo do entretenimento, onde é que é o hub, digamos, assim mais... Em Portugal, que dizes? Ou... Não, internacionalmente, Não te sei dizer. do Comic Con, digamos. É mais os Estados Unidos. É os Estados É Unidos. mais os Estados Unidos. Nós temos, curiosamente, muitos dos nossos convidados são britânicos, mas são de produções dos Estados Unidos. Mas temos muito, lá está, Claro. por aquilo que eu falava, ou seja, a facilidade que um britânico tem a vir a Portugal é muito Diferente, mais fácil. sim, claro. Agora, olha que agora eu já não sei tanto com isto do Pois, Brexit. também é verdade, mas temos muitos atores que as pessoas ficam surpreendidas porque os britânicos são tão bons a fazer os sotaques É verdade. que eles acham que Eles eles têm eram... que saber, não é? E ainda agora o Daniel Gillies, com aquele sotaque que ele tem em Originals é um americano quase, ou ninguém nota, mas sim, é mais Os isso. sotaques, eles são viciados em sotaques dos ingleses. E os americanos, São ou tão seja, bons tens... nisso, São. Eu andei em escola de teatro lá em Inglaterra e uma das nossas disciplinas era só sotaques. Imagina, estás o dia todo. Tínhamos uma que se chama Received Pronunciation, que é falar inglês da rainha. Agora rei, mas é mesmo aquele inglês à antiga. E tínhamos que estudar onde é que se põe a língua. Então, como é que se fala com a língua, onde... E é difícil, é toda uma arte mesmo. A pessoa acha que é só saber... Não, se estudares, chegas lá. Ainda são muito mais método, não é? Método. Inglaterra. Engraçado, porque eu estudei na escola de teatro cá e depois lá. E cá era tudo mais emoção. E lá era método, era texto, nós estudámos Shakespeare. Cada sílaba estaria num sítio específico por alguma razão, com o som, com a fonética. Isto é tudo mesmo super estudado. É justo dizer que ainda nos tempos que correm, nós em Portugal começamos pela novela e eles começam pelo teatro, concordas? Exatamente, a 100%, sim. E o teatro lá, mais uma vez, é uma indústria... por exemplo, em relação à América e Estados Unidos, o teatro em Inglaterra é muito maior. A história do teatro em Inglaterra é muito maior do que os Estados Unidos. Claro que nos Estados Unidos tens sempre o West End, a Broadway, mas a Inglaterra tem... É Tem aquele específico, toque, sim. Nota-se muito que os atores fazem mesmo intervalos entre os filmes e as séries para poder voltar durante uma season ao teatro, para voltar a recentralizarem-se outra vez, porque claramente aquilo faz parte deles. Exato, é verdade, porque tens que ter uma formação muito mais específica. Onde é que estão os nossos... Os nossos amigos foram... Nós já estamos a desviar. Estamos a ficar muito geeks com esta...
Mas também não nos vamos alongar muito mais tempo. Mas agora eu só gostava de saber o que é que a Sofia vai trazer mais agora para o ano. O que é que nós podemos esperar da produção dessas... Isso já não posso dizer. Eu sabia que não podias, mas fica sempre aquele... Porque dá aquele ar de... Aquele, pode ser que eu agora diga aqui já. Vai haver uma. Não falo. Segunda temporada vamos chamar para o Havaí. A segunda temporada não se sabe de quê, mas há muito essa necessidade. Os atores falam muito, por exemplo, em House of the Dragon, falam muito do secretismo, e no mundo da Marvel, falam muito do secretismo e de não revelar os spoilers, etc. Mas isso deixou de ser uma curiosidade da indústria para passar a ser uma necessidade mesmo. Porque antigamente, com certeza que lembras, nós víamos o trailer no cinema antes dos outros filmes, ok? Mas nós não víamos entrevistas de atores, nós não sabíamos onde é que eles estavam a filmar, nós não sabíamos nada. Agora queremos saber tudo. Agora queremos saber tudo antes do filme sequer ser lançado. E nota-se essa necessidade de secretismo, não é por uma questão de coisa, mas é mesmo uma necessidade. Claro. Não é? No Game of Thrones, como eu estava a dizer, os meus parceiros também trabalharam, que é a empresa com quem eu trabalho também, fizeram as séries todas e eles chegavam a filmar sem receber os guiões. Então, imagina, estares a filmar coisas que nem fazes ideia do que é, os atores é que sabem. Claro que quando estás a filmar conseguias ver o que era, mas não sabes o que ia acontecer. Agora com o House of the Dragon foi diferente, nós recebemos os guiões. Ok. E eu já recebi guiões. Ok. E está tudo mortinho, tu viste a primeira temporada? Está tudo mortinho, acabou muito bem, não acabou? Agora foste um bocadinho mazinha em dizer que já... porque agora quero fazer Eu perguntas. tenho um segredo, mas ninguém... Eu até podia contar aqui que ninguém tinha ouvido. Na segunda temporada da Casa... Como é que se diz em português? Casa do... Casa do Dragão. Casa do Dragão. Casa do Dragão, acho que sim. House of the Dragon, exato. E... Assim podia revelar que ninguém ia... Olha tão bem que fizeram aqui uns... Os nossos banners, gostas? Gosto muito, sim senhora. Está assim aquele... Quando tu sai uma notícia numa revista ou num jornal que tu estás a gravar House of the Dragon, com Matt Smith, quantas chamadas caem naquela manhã a dizer: oh Sofia, gosto tanto de ti, já não queres tomar um café? Olha, por acaso não tens o número do Matt Smith? Ou não queres ir tomar... Podemos falar de projetos futuros? O quanto é que isso Eu digo-te, é que nem é preciso dizer que estamos a filmar, que esta indústria é fatal. A malta já conhece toda, já está toda a ligar. O que é que vais fazer? O que é que não vais fazer? Mas o que aconteceu este ano específico, quer dizer, agora eu estou a misturar com a Velocidade Furiosa, porque com o House of the Dragons as pessoas ainda estavam um bocadinho, não sabiam o que eram. Claro, é a prequela do Game of Thrones, mas tipo, ok, mas é o quê? Pode ser um fiasco, as pessoas podem não querer, não é? Então era um bocadinho, vem fazer. Eu ainda tive que convencer algumas pessoas a virem filmar, imagina. Porque o ano passado filmámos em Cáceres, em Trujillo. Sabes onde é Cáceres? É ali ao pé de Castelo Branco. Sim, Passas ok. a fronteira e é ali, vale muito, muito a pena ir. E aquilo é King's Landing, é lindo de morrer. Ou seja, as ruas é assim uma cidade medieval, assim uma cidade grande até. E filmámos em Cáceres. Trujillo é outra cidade ao lado, onde filmámos também. Filmámos em Barcelona e filmámos em Granada e Monsanto. E ainda fomos filmar em Bilbao, para fazer uma parte de Dragonstone. Por isso nós andámos em todo o lado, parecíamos um circo. E foi duro, foi uma produção muito dura, sabes? Eu nessa produção trabalhei para aí um ano e não é toda a gente que quer evitar viajar de um lado para o outro. Olha, as pessoas têm famílias, têm compromissos, não... Claro. E precisas de ser um bocadinho assim, é o que eu digo, a malta do circo, só para ir, bora, para ir, Não, mas bora. não é. Tive que convencer algumas pessoas, a verdade é essa. Mas acho que falo por toda a gente que gosta deste mundo da produção e gosta de saber como é que as coisas acontecem. Acho que temos todos a ganhar com isso, porque acho que assim que nós começarmos a fazer isso bem,
é o dominó que te falaste, mas ao contrário. Pô, bom. Para o bom. E acho que só temos todos a ganhar. Adorava que para o ano, em vez de ter só a ti cá, ter mais Vários, outras 2 é pessoas, verdade. mais 3, a falar sobre isto, porque Vamos a isso. acho que é super importante nós crescermos, porque é através dessas infraestruturas e desse background e desse que depois nós conseguimos o Criar resto. as Só nossas vamos conseguir próprias- passadeiras vermelhas com atores quando conseguirmos crescer Exatamente. dessa maneira. Por isso, não só obrigado, Sofia, por teres vindo Não, cá. obrigada eu por me ter chamado. Isto é uma honra. Não, já tinha dito que eras a minha convidada favorita e digo agora em frente às câmaras. sem vergonha, Uau! Isto aqui sem dúvida. está gravado. Está gravado, está gravado. Muito obrigado. Isto está live? Não. Não está live, mas vamos pôr, pôr. vamos pôr Boa. depois no ar. Então eu só queria que Façam tivesse um leaking, gravado. nem que façam um leaking. Só para eu fazer um gif desta parte que dizes que eu sou a convidada favorita. Sofia é a nossa melhor convidada da Comic Con 2022. Uau! Isto é uma honra. Não, sem dúvida, porque acho que como eu há muita gente que gosta deste mundo e não é só argumentos, não é só efeitos especiais, não é só etc. E É o que isto está é por trás. mesmo engraçado de aprender, porque quanto mais se aprende, mais se percebe que isto é O mundo. que nunca mais acaba. Por isso, Sofia, muito Obrigada, Vítor. Um prazer. Isto que está aqui à tua frente é a nossa guest list, Uau! em que todos os participantes da Comic Con deste ano assinaram. Assinaram. E quem melhor do que tu para encerrar o cartaz deste ano? Vamos a isso, pessoal! Deixa eu ver. Por Uau! isso, E então que cor? o que tu quiseres, dourado, preto, é tudo teu. Vai o preto. Está mais no weekend. Onde tu quiseres, Vai ser literalmente. mesmo no weekend. Isto aqui Por tem cima que dos ser. outros mesmo. Pá, tem que ser. Não, faço assim mais pequenino. E é só assinar, não faço. O que tu quiseres. Sabem assinar algo que não é uma fatura? Sabem assinar outra coisa que não seja uma... Não. Uma estrelinha. Ok. Muito obrigado. Obrigada, eu. Foi um prazer. Ora, é Vê se só para o prazer. ano venho aqui falar de outras produções tão interessantes. Então são em primeira mão, 3 produções. Não. Outras. Vamos. Obrigada, vamos a isso.